Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Como eu sempre falo, meu apóstolo é meu sobrenome, tá ok? Eu herdei do meu pai e não tem nada a ver com apóstolo da Bíblia, tá ok? Se alguém se apresentar nos dias de hoje falando que é apóstolo, é falso, é mentira. Não existe mais apóstolo no dia de hoje. É o último apóstolo que está na Bíblia. Paulo até fala que ele foi o último apóstolo, que Deus colocou ele foi como um abortivo, que depois de Paulo, se alguém hoje em dia falar que é apóstolo, é mentiroso. Bom, eu vou ler um pedacinho aqui, em Romanos 9. Vamos lá. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que não buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Aqui nós começamos a ver o que acontece. Toda vez a gente fala que é somente por fé, que é por graça, e muitos dos que se intitulam cristãos não creem, não querem crer e ainda querem privar os outros de poderem crer, falando que não, tem que ter obra, tem que ter que imputar ao homem alguma coisa para ele fazer. Eu queria chamar a atenção sobre uma coisa, que antes de Cristo vir ao mundo, Deus já vinha tratando essas partes com o homem já. E a gente consegue compreender o Antigo Testamento, que um salmo que Davi recitou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que está aqui em Salmo 18, 118, Salmo 118, a partir do 21. Aqui. Louvar-te-ei, porque nem escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Então a gente consegue ver aqui que antes de Cristo ter vindo aqui e ter sido rejeitado, já tinha profecias dizendo que Cristo iria vir, iria ser rejeitado, e todo aquele que nele crê seria salvo. Então a gente entende que a salvação é crer que Jesus era aquele prometido que ia vir, que Cristo Jesus ia ser aquela pedra. E quem crê em Cristo Jesus não fica confundido, como a palavra já diz. Mas quem não crê já está confundido. Ele porque vai tropeçar na pedra. Cristo Jesus é uma coisa tão sublime que, se a gente parar para enxergar, a Bíblia toda ela vem falando sobre uma pessoa. Quem? Cristo Jesus. Quando o homem pecou no Éden, o Senhor matou um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher. Um inocente morrendo por um pecador. Observa. Lembra alguém? E também antes, e a gente consegue ver que que Deus fala assim: façamos a nossa imagem, o homem a nossa imagem e semelhança. Ali já trata da Trindade, porque ele não estava sozinho. É um Deus só, mas em três pessoas e distintas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas voltando ao nosso, o que a gente está falando, a gente consegue compreender também que todo o tempo o Senhor trata de quem? De Cristo Jesus, queria vir. Ele fala que da semente da mulher iria vir que iria pisar na cabeça da serpente. E veio, que foi quem? Cristo Jesus.
pisou na cabeça da serpente. E assim a gente vai vendo durante todo o longo do Evangelho, tem várias passagens, salmos, que vêm predizendo o Cristo. Tem um salmo que Davi também fala, que me transpassaram, dividiram, sortearam minhas peças de roupa. Que é esse? Cristo Jesus. Em todo o tempo, tudo que vem acontecendo é obra de Deus, e a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus não saiu em nenhum momento do controle de Deus. Geralmente as pessoas falam, é que Deus fez o mundo, criou o homem, aí Satanás fez engano Deus, o homem caiu, aí Deus perdeu o controle da criação dele, da obra. Não. Deus não perdeu o controle da sua criação. A criação está tudo correndo de acordo com as obras de Deus. A gente pode até não compreender plenamente, conseguir enxergar o final e nem vai. Porque nossa mente ela é finita, ela é pequena. A mente do Senhor é infinita. Não tem como a gente tentar entender a mente do Senhor, que não vai conseguir. Nós conseguimos entender alguma coisa, um crente verdadeiro no Senhor, porque tem o Espírito do Senhor. E aqui que tem o Espírito do Senhor, o Senhor faz ele saber certas coisas que é da vontade de Deus que ele saiba. Mas mesmo assim, nós sabemos que em parte sabemos, como também está escrito. Ou seja, nós nunca vamos ser, enquanto vivemos nesse corpo e nessa terra, nunca seremos completo. Eu sei tudo sobre a Bíblia. Ou mentira, um homem que fala isso, mentira. Quando a gente entende que nada saiu da sujeição de Deus, a gente agora somente tem que fazer o que Deus pede para a gente fazer. Deus fala, quem crê no meu filho tem a salvação. Quem não crê nele não tem a salvação. Eu procuro colocar bastante ênfase nisso, nessa tipo de pregação, porque eu acho muito estranho pessoas que se dizem cristãs e ao mesmo tempo falam que não, tem que ter obra, tem que fazer, e muitas vezes usando passagens bíblicas para poder refutar, falando que, tá vendo, tem que ter obra, aí senão não vai. Usam passagens que não entendem. A Bíblia não pode entrar em contradição. Ou seja, a Bíblia fala que a salvação é por graça, favor imerecido, mediante a fé, unicamente. E ainda assim ela fala que essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, a partir do momento que eu pego e falo que eu posso perder a salvação, que a salvação é por obras, eu estou conflitando a Bíblia. Eu estou chamando a Bíblia de mentirosa. E isso não se pode, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. A palavra de Deus não volta atrás. Se o Senhor falou que todo aquele que nele crê não será confundido, crê em quem? Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra. Agora, os que não creem nele, que ele é o único Salvador, esses vão ficar confundidos. Não, mas eu creio em Jesus como meu Salvador, mas se eu não fizer isso ou aquilo, eu posso perder minha salvação. Então, deixa de ser hipócrita, porque isso é hipocrisia. Quando você fala que você tem que fazer algo para se manter salvo, para receber salvação, você simplesmente está falando que o sacrifício que Jesus fez na cruz, que foi se entregar por nós, derramar o seu sangue, não é suficiente para te salvar e para te guardar. Sendo que Jesus já deixa bem claro que todos que vão a ele, de modo nenhum, ele os lançará fora. Ponto. E ele pega e fala mais. Em João 10, essa é uma passagem que é linda, linda demais. O Senhor fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Ou seja, essa é a certeza absoluta da salvação. A gente entende que Cristo Jesus já fez tudo. Muitas vezes o homem quer, não, mas tem que ter isso. Pega passagens como Tiago, que falam, tem tu fé? Ou que falam que a fé sem obras é morta, certo? Aí pega e fala, tem tu obras? Tenho eu fé. Realmente,
ali uma conversa entre Deus e o homem? Não, não é. Observa, tem tu fé? Eu tenho obras. Me mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Observa, o que Tiago está tratando ali é uma conversa horizontal, de homem para homem, não vertical, de cima para baixo, de Deus para o homem. Ali o que eu considerar um irmão, eu tenho que ver as obras dele. Uma pessoa que só professa o nome de Cristo e anda desordenadamente, para mim é um incrédulo. Eu vou advertir a pessoa fala que é meu irmão, e eu pego e chamo ela atenção, e ela continua andando do mesmo jeito, nem saudar, eu vou saudar ela, porque a palavra fala assim, entende? Não quer dizer que a pessoa não é salva, que ela não é um filho de Deus, mas certamente uma pessoa anda de qualquer maneira, por vontade própria, conhecendo a verdade, ou ela nunca creu mesmo, ela só professava, ou ela está andando na rebeldia e está tendo uns piores dias da vida dela, porque eu já andei assim, e o Senhor nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo incomoda, vai te trazer a luz do arrependimento, vai te trazer que você está errado, você está errado, vai chegar em casa, eu chegava em casa e chorava, já cheguei a chorar sozinho, de soluçar, porque eu sabia que eu estava errado, em momento nenhum eu queria estar naquele erro, mas mesmo assim, passava alguns dias, estava eu de novo errando, igualmente, e o Senhor ama o filho que corrige o filho que ama. E assim, do mesmo jeito, o Senhor veio, me corrigiu, me colocou de pé na presença dele. E se eu tivesse morrido daquele jeito, muitos ficam horrorizados quando eu falo isso, que eu estaria com o Senhor. Chegaria com a maior vergonha do mundo na presença dele. Porque teria feito o nome de Cristo, estaria feito escândalo no nome de Cristo. Mas isso não quer dizer que perderia minha salvação. Porque quando você crê que Jesus Cristo é teu Salvador, você recebe a salvação. E isso é imutável. Muitos ficam aterrorizados. Não, mas com pecado não pode. Realmente, com pecado não pode chegar na presença de Deus. Mas Jesus Cristo levou todos os meus pecados. Todos. Desde quando eu nasci até quando eu for morrer. Eu não sei que dia eu vou morrer, mas Cristo pagou por todos. E não é isso que me dá ocasião, agora então eu posso pecar à vontade. Não, porque isso não dá ocasião para mim pecar à vontade. Mas pelo contrário, quando a gente entende que Cristo morreu por nós queremos honrar o nome dele, mas não por nós mesmos. A nossa carne quer continuar nesse mundo, quer continuar fazendo os desejos desse mundo, a vontade desse mundo. Mas o Espírito de Deus que reside agora dentro de nós e para sempre, não sai, não perde o Espírito Santo. A gente entende que a gente não deve fazer tal coisa com o nome de Cristo, jogar o nome de Cristo na lama, sabe? O Senhor, muitas vezes, ele tem paciência com a gente e vem nos admoestando, assim como ele tratou comigo. Mas o Senhor faz toda a paciência. Quando o Senhor permitiu que eu tivesse esse AVC que eu tive, e eu vi que eu tive um AVC, eu sabia que era o Senhor tratando comigo. Porque o Senhor corrige o filho que ama. Também dão um exemplo muito bom àquele jovem, aquele irmão de 1 Coríntios 5, que ele estava em fornicação, ele estava saindo com a madrasta dele, a mulher do pai dele. E Paulo, não estando presente, pega e fala com ele e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo que esse tal seja entregue a Satanás. Como assim? Então ele se perdeu? Não, seja a carne entrega a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Compreende? Ele crê em Jesus Cristo, ele tem a salvação, não é imutável, não se perde. Então, quando a gente entende que uma pessoa que
está em pecado, que realmente crê em Cristo Jesus, ela não se perde. Ela pode ter o seu testemunho cortado através da morte. Sim, ela vai ter o castigo que ela merece, porque o salário do pecado é a morte. Entende? Se a pessoa está andando errada e sabendo que a salvação é por fé, crendo verdadeiramente no seu coração, o Senhor castiga o filho que ama. Sabe por quê? É filho. Ele não deixa nenhum filho se perder. Porque se você se perder, das duas umas. Ou você nunca foi filho, que é o que eu prefiro acreditar, porque filho não tem como se perder. Ou você só professava. Você só professava. Um filho não tem como se perder. Não queira chamar Deus de mentiroso. Não queira chamar Cristo Jesus de mentiroso. Se você falar que um salvo pode se perder, sim, é mentira. Você está chamando Deus de mentiroso, Cristo de mentiroso. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ele fala de maneira nenhuma, eu nunca lançarei um fora. E o ser humano que é mau, ele tenta sempre achar um motivo, um porquê, não, mas eu posso perder por isso, não, mas eu posso deixar de ganhar por isso. Sabe o que o ser humano quer? Ele quer ter parte na glória de Deus, e ele não tem, nenhum homem vai ter participação na glória de Deus, a glória de Deus em ser salvador de todo aquele que crê no seu Filho. Quem crê em Jesus não é condenado, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, que lembrei agora, está em Efésios 2. A partir do 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, aqui é a confirmação de tudo. Esse mesmo capítulo de Efésios 2, a gente encontra: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras sua, criados para as boas obras. Então a gente entende que a gente primeiro é salvo, sem a gente fazer nada, apenas crendo em Jesus Cristo, sem ter participação nenhuma, porque a gente sabe que a fé para crer vem de Deus. Então, a partir do momento que a gente crê, a gente sabe que é Deus fazendo já a obra, não é nossa. Esse é o famoso nascer de novo, nascer de cima, nascer de Cristo Jesus, nascer de Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós realmente agora vamos crer em Cristo Jesus. Já não é nós que cremos em Cristo Jesus, é Deus que nos capacita em crer em Cristo Jesus. Porque nós mesmos não queremos amizade com Deus. Nós somos inimigos naturais de Deus. Como diz a palavra de Deus, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda que agora você é justificado gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Essa é a graça, é o favor imerecido que Deus dá para nós que cremos em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, mas acha que você tem que fazer alguma obra para se salvar, esse evangelho seu está com veneno junto, está com fermento. Entenda que só Cristo salva, só
sabe que é só Cristo salva? A palavra fala que só Cristo salva, só Cristo é o caminho. Se você colocar qualquer outra coisa, incluir no Evangelho alguma outra coisa a mais além de Cristo, seja seu esforço, seja um batismo, seja uma ceia, seja o que for, é falso, é falsa doutrina. Entenda que a doutrina do Evangelho é muito simples. Cristo morreu por você, derramou seu sangue por você. Se você crê que Jesus Cristo já derramou o seu sangue dele por você, você não tem mais pecado. Apresenta o que ele deixou no lugar do seu pecado, que é o sangue dele. Apresenta o sangue dele para o Pai. Entenda isso. Pregar Jesus Cristo não é pregar nenhuma denominação, nenhuma religião, nenhum lugar para congregar, nada disso. É somente Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e tu serás salvo. Hoje, agora, você é salvo, é automático, porque você crendo. Então Deus já te capacitou a crer. Se você crê, o Espírito Santo de Deus está selado dentro de você e esse Espírito fica com você para sempre, para sempre. Observa, você creu em Jesus Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, você tem a vida eterna. Você está salvo já, agora. Você só está nesse corpo de carne ainda, nesse corpo corruptível, ao qual está sujeito às coisas ruins, às coisas fracas, vãs desse mundo, às coisas que nos entristecem, às coisas que nos levam a pecar. Mas isso não quer dizer que você possa perder a salvação, não. Se você já creu em Jesus Cristo, entenda que uma vez salvo, é salvo para sempre. Não volta atrás. É imutável. A salvação não tem como voltar atrás. Receba essa pregação do Evangelho. Lembra sempre disso. Quem crê em Cristo não é condenado. Não é condenado. O fundamento do Evangelho é esse. Cristo é a pedra angular. Você deve estar firmado sobre essa pedra. Somente Cristo Jesus morreu por você. Esse é o fundamento. Derramou o sangue dele por você. Esse é o fundamento. Crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Está intercedendo por nós ao lado do Pai. Entenda isso. Cristo Jesus ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós cremos que ressuscitaremos com ele. Já não morremos mais. Apenas vamos perder esse corpo aqui corruptível, mas receberemos um novo corpo incorruptível. Entende? Um corpo incorruptível. Fica com Deus, que Deus possa fazer que vocês possam vir a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém.